Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 3. Satisfeita por ser eu. A voz da minha filha tinha um novo tom de suavidade. Mãe, estou grávida. Você vai ser vovó. Meus pensamentos imediatamente voaram para minha avó e para minha mãe, a avó dos meus filhos. Agora, eu seria vovó também. Entraria em uma nova fase da vida, uma nova alegria, um novo bebê. Aquela noite eu tentei dormir, mas meus pensamentos se voltavam para essa nova vida, sob a construção de Deus. Eu li Salmo 139 e parafraseei ao orar pela minha preciosa e ainda não nascida neta. Ó Deus, eu te louvo, pois tu sabes intimamente de todos os caminhos dela. Eu te agradeço, pois tu a cercaste por detrás, pela frente, e colocaste tuas mãos abençoadas sobre ela. Saber disso me enche de gratidão. Eu te agradeço. Agora tu, ó grande tecelão, estás formando a personalidade e características emocionais dela, tecendo tudo isso no ventre de minha filha. Maravilhosas são as tuas obras. Tu sabes tudo sobre minha neta. Tu estás unindo o corpo, a alma e o espírito, assim como o artesão une os fios do bordado. Tu mantém os olhos sobre cada detalhe dessa linda criação. Tu planejaste todos os dias antes de ela estar nesta terra. Agora mesmo, estás preparando sua porção e seu cálice. Ó Deus, tu és grande, eu te louvo. Tu criaste não somente quem ela é, mas também o que ela fará. Tu a criaste para representar um plano único ordenado para ela. Minha neta foi especial e admiravelmente feita. Eu te louvo por tua maravilhosa obra. Não é confortante saber que Deus conhece cada um de nós antes de nos criar? Ele planeja como nós seremos, quem serão nossos pais, se e com quem vamos nos casar e quantos filhos teremos. Antes que possamos conhecer a Deus, Ele já cuida de nós. Ele reserva para cada um de nós algum tesouro até nos fazer ser quem somos. Deus diz que moldou cada um de nós com admiração e maravilha. Você pode estar pensando, Linda, eu já li Salmo 139 e sei o que diz. Se positivo, quero pedir que faça algo por mim. Você poderia fingir que nunca o leu antes? Abra sua Bíblia neste glorioso salmo e peça a Deus para dar a você bons olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender o que ele lhe diz. Deus criou sua personalidade. Vamos olhar mais atentamente para esse magnífico salmo. Começa com: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 1. Em outras palavras, todos os aspectos da vida de Davi já eram conhecidos por Deus. Ele já estava intimamente familiarizado com todos os caminhos de Davi. Versículo 3. Mesmo antes de criá-lo. Impressionante! Davi disse que o conhecimento de Deus é tão completo que era como se ele tivesse polido cada detalhe de sua vida. Deus conhecia seus movimentos, porém o mais surpreendente, ele conhecia seus pensamentos. Deus conhece o mesmo de você. É difícil compreender, não é? O soberano Criador do universo teve um interesse pessoal e íntimo em você antes da sua própria mãe saber que você existiria. O salmista continua a dar exemplos do quão intimamente Deus o conhecia. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 13. Em hebraico, íntimo do ser representa o lugar dos desejos e das lembranças, a personalidade. Mesmo antes de Davi nascer, Deus formou sua personalidade. Da mesma forma, quando Deus estava formando você, Ele criou não apenas o seu corpo, mas também suas características emocionais, sua personalidade.
Davi fica tão impressionado com essas verdades que começa a louvar. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Versículo 14. Você já agradeceu ao seu Criador por seu cuidado amoroso e por sua criação? Você o louva por ter criado sua personalidade? Você diz com Davi: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável? Ou você se encaixa na descrição abaixo? Carol não agradeceu a Deus por sua personalidade. De fato, ela sente que ele cometeu um erro quando a criou. Por quê? Carol é uma moça introvertida e reservada. Ela conhece bem a sua timidez. Então, se afasta de festas e grupos sempre que possível. Ela quase nunca vai à igreja porque odeia quando o pastor pede para que todos abracem uns aos outros. Carol gostaria de ter o bom humor de sua amiga Sally. Sally está sempre à vontade em meio a todos. Por Carol constantemente comparar sua personalidade com a de Sally, ela perdeu sua beleza individual. Carol não tem ideia do porquê Deus a criou. Ela sequer perguntou isso a ele. Ela está ocupada demais, focando-se no que não tem, ao invés de olhar para o que Deus lhe deu. Você é Sally ou Carol? Por que você não para por um instante e agradece a Deus por ter dado a você uma personalidade tão distinta? Deus criou seu corpo. Segundo o Salmo 139, Deus não apenas criou sua personalidade, Ele também lhe deu seu corpo. O versículo 15 diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Em hebraico, a palavra entretecido significa bordado. É a mesma palavra usada para referir-se à habilidade e à costura artística nas cortinas do tabernáculo do Antigo Testamento. Quando Deus a moldou no ventre de sua mãe, descrito em Salmos como as profundezas da terra, Ele a adornou com grande habilidade. Ainda que ninguém pudesse ver você, Deus viu cada detalhe da formação de seu corpo. Como um tecelão borda de maneira complexa as cores para criar uma estampa bonita, Deus tece as suas veias, seus músculos, nervos e cada curva que é unicamente sua. Que tapeçaria pode se igualar à construção do tecido humano? Talvez você pense que alguma outra tapeçaria de outra mulher seja mais bonita, mas não é igual à sua. Não gosto do meu nariz, dos meus quadris e nem dos meus seios. Na verdade, eu não gosto muito de mim. Todas nós poderíamos fazer uma lista com características que gostaríamos de mudar em nós mesmas. Mas, se estamos insatisfeitas com nossa forma física, estamos argumentando com Deus. Ele é o responsável pela cor do seu cabelo e pelo tamanho do seu nariz, e também pelas celulites que temos. Eu não fico surpresa por tantas mulheres lutarem contra a sua aparência. Os valores da nossa cultura são deturpados. Constantemente somos bombardeadas com a pressão criada pela mídia para que tenhamos um corpo perfeito. Essa ênfase é errada e não é bíblica. Como cristãs, sabemos que essa perspectiva é deformada, ainda que seja fácil ficar doente comparando-se a outras. Meu marido, Jody, acredita que as mulheres olham mais para as outras mulheres do que os homens. Isso pode parecer estranho, mas eu acho que é verdade. Nós, mulheres, analisamos, examinamos e comparamos para ver qual é a nossa posição no ranking em relação àquela supermodelo em seu apertadíssimo maiô. Eu nunca me saio muito bem. Quando nos comparamos com outras, estamos dizendo que não temos entendimento. A Bíblia diz que somos ignorantes, 2 Coríntios 10:12. Muitos anos atrás, eu li um artigo do reverendo James Huff-Stetler que analisa exatamente esse jogo de comparação. Você nunca irá realmente gostar de outra pessoa, nunca terá emoções estáveis,
nunca viverá uma vida de satisfação e nunca conquistará o zelo e o amor de outros até que você agradeça a Deus por Ele ter lhe feito como Ele fez. Deus quer que cada um de nós o louve por sua habilidade ao nos criar. George MacDonald, o homem que C.S. Lewis considerava seu mentor, escreveu: "Eu prefiro fazer o que Deus me escolheu para fazer a ser a mais gloriosa criatura que há. Pois nascer no pensamento de Deus e ser feito por Deus é o fato mais maravilhoso, grandioso e precioso de todo o pensamento." Esta é uma oração de satisfação. A criação do propósito de sua vida. Há uma verdade definitiva que podemos aprender sobre nós mesmos em Salmos. Deus tem um plano, um propósito para cada um. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmos 139:16. Segundo os teólogos, este versículo pode ser interpretado de duas maneiras. Uma é a de que Deus esplendidamente ordenou o número de dias que Davi viveria. Outras escrituras aceitam essa interpretação. Davi disse que seu tempo estava nas mãos de Deus, Salmo 31:15. Jó disse: "Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar." Jó 14:5. A segunda possibilidade de interpretação é que todas as experiências da vida de Davi, dia após dia, foram escritas antes dele nascer. Em outras palavras, Deus tinha um plano para a vida de Davi. Essa interpretação parece fazer mais sentido, considerando-se o contexto do versículo. Como isso se aplica a nós? Significa que o Criador Todo-Poderoso do Universo preparou um propósito para seguirmos. Deus agiu com um propósito determinado quando criou você, porque Ele tem um plano para você cumprir. Você é amada e única. Todas as suas habilidades e debilidades foram criadas a fim de se adaptar ao plano de Deus. Ninguém pode cumprir seu propósito além de você. E os planos dele para nós englobam muito mais do que as circunstâncias e fatos que acontecem conosco. Eles também englobam o que Deus quer que nós sejamos e façamos, e o que Ele deseja fazer em e através de nós. No livro Trust in God Even When It Hurts, Jerry Bridges diz que os versículos 13 e 16 de Salmo 139 devem ser entendidos como um só. Deus criou o nosso interior e nos moldou no ventre de nossa mãe, para que pudéssemos estar equipados a fim de cumprir o plano que Ele preparou para nós antes de termos nascido. Você não é um acidente biológico. Você não é um acidente das circunstâncias. Deus planejou ambos para você. De acordo com Efésios 2:10, você e eu somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Quando não estou contente com os talentos, dons e habilidades que Deus me deu, eu relembro a mim mesma de que Ele é único e soberano. 1 Timóteo 6,15. Se eu creio nisso, também devo crer que Deus é o poderoso Senhor de todas as minhas coisas, minha aparência, minha personalidade, meus dons e talentos. Dentro do meu coração, eu desejo agradar a Deus e faço isso quando estou satisfeita com a forma que Ele me criou. Talvez você também queira estar satisfeita, ainda que ouça vozes dizendo: tenha sucesso, seja popular, seja linda, seja perfeita. Oh, minha cara amiga, pare de ouvir essas vozes. Ouça a voz de Deus. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Deuteronômio 32:6. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me?
Lembra-te de que me moldaste com o barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Jó 10, 8-11. Helen Keller, que era surda e cega, escreveu estas palavras que provocam a reflexão. Levaram o que deveria ser meus olhos, mas eu me lembrei do paraíso de Milton. Levaram o que deveria ser meus ouvidos. Beethoven veio e secou-me as lágrimas. Levaram o que deveria ser minha língua, mas eu conversava com Deus quando era jovem. Ele não permitirá levarem minha alma, pois possuindo-a, eu ainda possuo todo o corpo. Este lindo poema me faz sentir um nada. Cada vez que eu leio, sinto como se eu estivesse prostrada diante do Senhor, pedindo perdão por me lamentar por causa das minhas debilidades insignificantes. Como deve ter sido difícil para Helen Keller aceitar a estrutura física que Deus deu a ela. Então, como podemos ficar satisfeitos com a pessoa que Deus nos fez para ser? Talvez outra analogia ajude. O surgimento da sua imagem. A moldura. Imagine sua vida como uma obra de arte. A moldura consiste de sua personalidade, suas características físicas, seus dons e suas habilidades. Provavelmente não é novidade que muitas mulheres, em vez de agradecerem pela moldura dada por Deus, passam muito tempo tentando modificá-la. Uma vez eu li uma história reveladora sobre uma mulher. Rachel não estava satisfeita com sua moldura, construída por Deus. Ela estava certa de que suas deficiências físicas e emocionais, que sua ausência de habilidades, fossem uma cruz que ela deveria carregar. Ela queria escolher outra moldura. Uma noite, enquanto dormia, ela sonhou que tinha sido levada a um lugar onde havia muitas molduras de todos os tamanhos e formas. Ela descobriu uma moldura linda, enfeitada com joias e ouro. "Ah, essa aqui será perfeita para mim", falou ela em voz alta. Então, Rachel pegou a moldura pesada e coberta de joia para si. O ouro e as joias eram muito bonitos, mas muito pesados para ela. Então, ela desmoronou por causa do peso. Depois, Rachel encontrou uma moldura encantadora, toda esculpida com flores delicadas entrelaçadas. Aquela sim seria certa e ficaria perfeita nela. Rapidamente ela correu para pegá-la, mas as flores tinham espinhos que espetavam sua pele. Será que não havia uma moldura certa? Rachel foi até uma moldura modesta, nada de joias, nada de flores delicadas. Mesmo assim, algo a atraiu naquela moldura. Ela pegou e viu que servia perfeitamente. Ao olhar para a moldura que a circundava, Rachel reconheceu que era aquela que Deus originalmente havia criado para ela. Minha amiga, há alguma moldura de um outro alguém que lhe pareça mais atraente do que a sua? Talvez você tenha inveja de uma mulher cuja moldura esteja coberta de joias ou com flores entrelaçadas, e você nem sabe o quão incômodo aquilo tudo deve ser. Ore para que Deus a capacite para ver a sabedoria por trás da maneira com a qual Ele deu essa moldura a você. O trabalho artístico. Agora pensemos no trabalho artístico que há por dentro da moldura. A arte representa uma imagem emergente de quem você está se tornando. Deus estabelece um pano de fundo. Depois, dá algumas pinceladas para a tela de sua vida, a fim de criar uma obra-prima. Ele convida você a cooperar, para juntos formarem a obra de arte. Se você se rende à sua arte, o caráter de Cristo será refletido na imagem de sua vida. Afaste-se um pouco e olhe para a imagem. O que você vê refletindo nela? Você vê o caráter de Cristo ou vê ações desenfreadas? Você tenta pintar com as cores do caráter
ou com cores brilhosas. Muitas vezes em nossas vidas, o brilho e as sombras se desenvolvem e se transformam. Nós loucamente corremos em volta tentando pintar o quadro com nossas ações, mas nosso ser precisa acalmar-se antes de nossos feitos. George MacDonald disse muito bem. Ele pensou em ganhar algo pelos feitos, enquanto o que ele realmente desejava era apenas ser. O que os homens e mulheres elogiavam nas Escrituras? O caráter interno. Deus quer que sejamos como Cristo, que modelemos nosso caráter à sua imagem. Esta é a imagem que Ele quer pintar. Nós, no entanto, tendemos a nos focar na moldura. Deus diz que nosso foco está distorcido. Quando Samuel estava avaliando o filho de Jessé a fim de escolher o próximo rei de Israel, Deus o preveniu. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Diferentemente de nós, o foco de Deus está em nossas qualidades interiores. Com Salomão, aprendemos que a mulher bondosa conquista o respeito. Provérbios 11:16. Não uma mulher bonita ou inteligente, mas uma mulher com bondade. Pedro deu ênfase à sua beleza interior quando descobriu o que é importante para Deus. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:3-4. O caráter interior da mulher é a sua joia. Uma mulher de caráter. Uma passagem muito familiar, Provérbios 31, de 10-31, nos mostra o retrato de uma mulher de caráter e sabedoria. Quando você lê sobre essa supermulher, o que vem à sua mente? Uma longa e cansativa descrição de seus talentos? Eu pensaria assim: ela era uma fazedora suprema. Ainda assim, se você olhar atentamente para o texto, descobrirá que tudo o que ela realizou veio de seu caráter. Essa mulher considerou o conhecimento de Deus e o aplicou de uma maneira esmerada e correta, para que sua vida se tornasse uma imagem de beleza. O interessante é que nós não sabemos seu nome e sua aparência. Não sabemos nada sobre sua personalidade. Sabemos, no entanto, que seu marido e seus filhos crescidos a elogiavam. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Versículos 29 e 30. Você notou por que eles a elogiavam? Não porque ela ficava acordada até o amanhecer, trabalhando durante a noite, ou porque ela costurava as roupas deles, organizava a casa e dava comida aos pobres. Eles a elogiavam pelo caráter espiritual dela. Que dádiva! De todas as mulheres que eles conheciam, ela era a melhor. Essa mulher excepcional acreditou que Deus era o poderoso Senhor de sua vida. Mas ela também sabia que Deus esperava que ela fizesse escolhas santas para governar a si mesma. Isso envolvia fazer-se de linho fino e de púrpura. Versículo 22. Uma escolha mais difícil talvez fosse dominar a língua. Abra sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Versículo 26. Em Provérbios 31, a mulher não era controlada pelas circunstâncias e pedidos de sua família, pelos cuidados de sua casa ou pelos assuntos domésticos. Ela dominava suas atitudes, seu tempo e seus horários. Seu relacionamento com Deus era o principal. Tudo o que ela se tornou foi fruto de sua entrega ao seu controle soberano. Ela o permitiu dar pinceladas na tela de sua vida, mas também escolheu dominar sua aparência, sua boca e suas ações.
desempenhando as ordens de Deus. Deus nos ordena a desempenhar um papel interessante em Gênesis 1, 28. Ele diz que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E depois, dá aos dois um mandato: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Cada mulher é criada à imagem e semelhança de Deus. Ele deu a cada uma de nós autoridade, responsabilidade e capacidade. Essa é a real origem de nossa identidade, a origem de nosso propósito e valor. Em Gênesis 1, 28, Deus ordena a mim e a você 3 itens básicos. Domine. Quando dominamos, tomamos decisões relacionadas a questões de direção e destino. Subjugue. Quando subjugamos, trazemos algo para nosso controle pela conquista e mantemos o controle pelo apoio diligente. Produza. Quando produzimos, criamos valores pela multiplicação. Domínio é tudo aquilo que está sobre nossa responsabilidade. Que domínio Deus deu a você? Quem são as pessoas? Quais as circunstâncias e bens em seu domínio? Pense comigo por um momento sobre a primeira pessoa importante que você deve dominar: você mesma. Cada uma de nós deve dominar nosso corpo, caráter e nossos talentos. Como é fácil para nós explicar nossa necessidade de obedecer a Deus quando se trata de controlar essas áreas. Cat constantemente diz que não gosta de sua aparência. Ela não se preocupa com a criação de Deus, mas sim com seus 50 quilos a mais. Cat não tinha nenhum problema de saúde que causasse seu ganho de peso. Ela não subjugou seu apetite e não exercitou seu corpo preguiçoso. Achou que era mais fácil reclamar sobre o que Deus tinha lhe dado do que assumir sua responsabilidade. O sarcasmo de Lynn sempre afastava as pessoas. Quando seus amigos tentavam confrontá-la sobre seu humor, ela dizia que não podia se conter. Dizia que nasceu com uma língua afiada e um temperamento explosivo. Era mais fácil reclamar de sua hereditariedade do que tomar o controle da situação e construir seu caráter. Charlene revelou a mentalidade autopiedosa do pobre de mim. Ela reclamava que não tinha talentos. Deus a tinha ignorado. A verdade? Era mais conveniente culpar a Deus do que servir a Ele. Ela não queria dominar e subjugar seu próprio mundo. Sandra, minha querida amiga romena, do início do capítulo, estava disposta a fazer algo a fim de descobrir se Deus a poderia usar como uma líder. Charlene, por outro lado, preferiu sentar e se atordoar. Estou convencida de que uma mulher que luta por sua identidade e por seu propósito é alguém que abdicou o controle do que é conveniente. Não se esqueça, Deus está pintando uma imagem na tela de sua vida. Nossos corpos são meramente a moldura. A intenção dele é pintar uma imagem bonita, uma imagem de nosso caráter e única expressão da vida de Cristo, e colocá-la em nossa moldura. Mas ele não pode criar essa obra de arte sem a sua cooperação. Este deve ser um propósito para toda a vida entre Deus e você. Se você escolhe criticar a moldura ou opor-se às suas pinceladas, você não encontrará satisfação. E isso irá lhe enganar. Se seu foco está na visão de Deus, que integra a imagem e a moldura, e no desenvolvimento da mensagem dele por meio de você, então você pode dizer: estou satisfeita por ser eu. Leonardo da Vinci foi um artista de grande talento. Quando era aluno, aprendendo com seu mestre, ele pediu que Leonardo terminasse uma pintura começada por ele. O homem foi envelhecendo e sentindo que era chegado o tempo de parar de pintar. O jovem Da Vinci tinha tanta admiração pelo talento do mestre que ficou estupefato com a sugestão de que ele deveria terminar sua pintura. O homem simplesmente disse:
Faça o seu melhor. Tremendo de emoção, Leonardo segurou o pincel e ajoelhou-se diante do cavalete para orar. Pelo pedido do meu querido mestre, eu imploro capacidade e competência para essa tarefa. Ao começar a pintar, sua mão desenvolveu firmeza e seu olho despertou um gênio antes adormecido. Ele criou uma obra de arte. Minha amiga, você vai ou não pegar o pincel e se ajoelhar diante do seu mestre? Mariana. Meus sapatos afundaram na lama grossa e marrom em volta do sombrio conjunto de apartamentos. Onde estavam as flores e árvores? Meu coração levou um golpe, assim como de muitas mulheres, e me arrepiei em frente aos 7 lances de escada de cimento que levavam ao apartamento de um só quarto da Mariana. Com aproximadamente 37 metros quadrados apenas, ela e seu marido dormiam em uma cama na sala, enquanto seus filhos dividiam o quarto. Quando entrei, 20 mulheres me cumprimentaram com abraços e beijos no rosto. Como elas eram queridas! Mas como pareciam cansadas! O governo romeno exigiu que todos, incluindo as mães, trabalhassem 5 horas por dia. A comida era escassa e a maioria das mulheres ficava na fila por horas antes de ir trabalhar pela manhã. Isso significava que elas acordavam às 4 da manhã e voltavam às 6 da noite. De noite, cozinhavam, não tinham nenhum McDonald's, lavavam roupa nas mãos e estendiam as roupas em volta do apartamento para secar. Além de tanto trabalho físico e exaustivo, essas cristãs viviam sobre um clima espiritualmente opressor. Os encontros eram proibidos. Se fôssemos descobertas fazendo estudos bíblicos, investigariam a casa, nos interrogariam ou algo pior poderia acontecer. Mariana nos disse para cantarmos parabéns se alguém batesse a porta. Uma vez por mês, as mulheres faziam estes encontros. A data, a hora e o local eram compartilhadas por ligações telefônicas obscuras, como a festa de aniversário vai ser em... Eu fui a estes encontros clandestinos para compartilhar com as mulheres as funções da esposa no casamento. Antes de começar, Mariana foi até um armário e tirou um manuscrito cheio de dobras, com letras na capa que diziam Creatora Parteneira. Pela tradução, aprendi que aquilo era uma cópia do meu livro, Creative Counterpart. Sempre que uma mulher da igreja se casava, Mariana datilografava uma cópia em sua antiga máquina de escrever e presenteava a recém-casada. Eu fiquei sem palavras. Permaneci muda enquanto aquela mulher exausta e trabalhadora falava sobre como ela estava crescendo em seu papel de esposa. Todo dia, quando eu chego em casa do trabalho, tiro um cochilo de meia hora. Dessa maneira, consigo ficar mais acordada do que meu filho de 18 anos e ficar um tempo sozinha com meu marido. Nós caminhamos em volta do apartamento para que possamos conversar um pouco a sós. Tenho economizado dinheiro. Com mais 6 meses, teria o suficiente para nós dois passarmos uma noite sozinhos em um hotel. As palavras dela foram direto ao meu coração. 6 meses economizando dinheiro para pagar um quarto de hotel? Caminhadas diárias em volta do apartamento? As palavras do Senhor ecoaram em minha mente. A quem muito foi dado, muito será exigido. Mariana tinha tão pouco. E quanto me foi dado? Ela escolheu insistir no lado positivo de seu papel como esposa e entregou tudo a Deus e ao seu marido. Poderia eu dizer o mesmo?